Olá, líder, tudo bem? Vamos direto ao ponto. Como empoderar a sua equipe com segurança, com assertividade, para que as coisas fluam, para que você possa realmente exercer o teu papel de líder dentro do processo, se preocupando com as atividades de gestão, com as atividades estratégicas, com o resultado, com a melhoria contínua, né? Então, isso é um tema que hoje é fundamental para a maioria das lideranças, porque você vê que as pessoas elas acabam marchando numa direção e às vezes o resultado acaba não aparecendo, porque o empoderamento, na verdade, acaba gerando, a forma como elas fazem, acaba gerando um desempoderamento das pessoas. E o vídeo de hoje ele tem esse conteúdo, ele tem essa missão de fortalecer o teu mindset para que você possa ter um empoderamento com segurança e assertividade. Se você ainda não assistiu os outros conteúdos desse mês, na nossa série de empoderamento, vai lá nas nossas redes sociais, na minha rede, procura os vídeos e assista, porque um conteúdo vai fortalecendo o outro e assim você vai sendo um líder que tem uma gestão mais empoderada. Você sabe exatamente como se auto-empoderar e como empoderar a sua equipe. É fundamental você assistir os outros conteúdos também, tá? Vamos lá, antes da gente começar a entender a forma correta e efetiva, né? Além de tudo que eu já falei, confiança, orientação, posicionamento, é muito importante você entender por que as pessoas não se empoderam, né? O porquê que existe uma dificuldade muito grande em empoderar as pessoas. Na verdade, empoderar as pessoas é direcionar elas e guiar para elas executarem a missão, para elas fazerem aquilo que tem que ser feito. E na verdade, existe uma pergunta que paira o ar de todo líder, é por que as pessoas não fazem então aquilo que elas devem fazer, uma vez que é feito a confiança, é direcionada a tarefa delas de uma maneira efetiva. E eu queria dividir esse conteúdo em duas partes, tá? E elas são igualmente importantes para a sua missão como líder. O primeiro ponto do empoderamento é você, como líder, você tem que saber qual é o timing adequado para você poder empoderar as pessoas. Falta muitas vezes a percepção do gestor, do líder, do representante ali do processo, em saber o momento certo de, empoderar as pessoas e definir, olha, agora está com você, enfim, definir realmente esse momento certo. E eu queria trazer para vocês que, claro, não tem um momento certo para isso acontecer, mas eu vou falar aonde dá mais certo. Você pode empoderar a pessoa em qualquer momento, né? E até adequado você perceber no momento que está mais favorável para isso. Mas existe, olhando para líderes que têm resultado, uma tendência a acontecer um empoderamento mais efetivo dentro de dois momentos. O momento onde você está planejando a ação, né? O momento onde você está planejando, você está discutindo como se resolve o problema, discutindo como se alinha o projeto, discutindo como se constrói o produto, como se executa o serviço, discutindo como você vai expandir, como você vai reduzir custo, enfim. Esse momento é muito importante você trazer a pessoa para próximo de você, porque de verdade ele vai entender todo o contexto de necessidade e se alinhar com essa proposta, com essa demanda da organização. E um outro momento é na ação, né? E se você já envolveu ele na fase de planejamento, a ação é muito importante. Existem perspectivas de estudos sobre gestão, liderança e execução que mostram muitas vezes que a gente às vezes está num nível de pipeline que a gente sabe muito bem o que tem que ser feito, mas o como tem que ser feito, as pessoas que estão ali na base, às vezes elas têm uma visão um pouco diferente desse processo e chega no resultado mais rápido e mais efetivo do que você chegaria. Então, é envolver as pessoas nessas duas fases, planejamento e ação. Tem gente que acredita que o resultado é melhor, líderes que acreditam que o resultado é melhor na ação, mas aí quando você só envolve o cara na ação e não envolve no planejamento, você tem que ficar costurando a execução da atividade o tempo todo e dizer o quanto aquilo é importante. Então, esse seria um time melhor para você poder ter melhores resultados. Agora, dentro dessa questão de por que as pessoas não fazem o que elas têm que fazer, por sua vez, elas não se empoderam, né? Líderes falam, mas eu estou afim, eu passo para o cara, mas o cara não pega, o grupo não quer pegar, não pega de jeito nenhum, eu vou lá, coloco energia,
faço, confio neles, mas não quer pegar, né? E as pessoas falam, é dinheiro, né? Não quer pegar por causa de dinheiro. O dinheiro, evidentemente, ser reconhecido, o resultado, ele é uma parte da história, mas ele não é a parte mais importante. O que dificulta o processo de empoderamento e acaba fazendo com que as pessoas não peguem são duas coisas. A primeira as pessoas não... Três coisas, aliás. A primeira esse time não está sendo explorado de uma maneira efetiva. Então, ou o cara quer delegar só na execução, quer empoderar só na execução e não envolve a pessoa no planejamento. E uma outra questão é a falta de alinhamento do que a empresa quer com o que o cara quer. Muitas pessoas não querem se auto-empoderar, ou não querem ser responsáveis pela missão, porque elas têm uma visão diferente da sua dentro do processo. Você acredita que a coisa tem que ser dessa forma, e o cara acredita que a coisa é de outra forma. Então, é muito importante, por isso que eu falo da fase de planejamento, porque ali você alinha as expectativas. Eu acho que dentro do empoderamento, com assertividade, efetividade, você tem que alinhar as expectativas com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E tem uma outra coisa mais profunda ainda. O profissional em si, ele não quer assumir porque ele não entende que aquela missão tem a ver com o que ele quer para a realidade dele, para a vida dele. Ele não entende o quanto aquela missão pode contribuir para a vida dele ser melhor, para ele ter melhores resultados. Então é um desalinhamento também de expectativa pessoal e profissional. Nossa, Márcio, mas é muito complexo você fazer isso. Não é tão complexo. Se você é um líder que acredita na empatia, que acredita que conhecer bem a tua equipe faz você entender quais são as ambições de futuro, quais são as expectativas, o que o cara quer, e você mostra para ele como a execução de um trabalho, a superação de uma demanda, ele se destacar como alguém responsável daquela tarefa, vai ajudar ele a crescer profissionalmente, como crescer profissionalmente vai ajudar ele a crescer pessoalmente, você tira essa barreira do processo, e essa primeira barreira. Se você é um líder que envolve a pessoa no planejamento, na hora de executar, pede opinião, e aí? Você acha que caminhar na execução dessa forma é positivo? Não, eu escuto, olha, tem uma outra ideia. Você alinha as expectativas de direcionamento entre como deve ser feito. Então esse é um ponto muito importante, que você gaste uma energia com isso para ter um empoderamento efetivo do seu time. Aí existe um outro lado dessa história também, que é por que as pessoas não querem se auto-empoderar. É a falta de método para fazer isso. Você tem que ter, cara, um processo para empoderar as pessoas. Empoderamento é um processo. Além de ser um ato de confiança, um ato de dedicação, um ato de acompanhamento, você tem que ter um processo. Não é só chamar a pessoa para uma reunião e falar, o trabalho é esse, o planejamento é esse. E aí, você pensa alguma coisa diferente disso? Não. Você tem que construir um passo a passo para isso. Não tem uma fórmula certa, um processo certo. O que eu diria para você, que é muito interessante, você olhar para dentro da tua organização aqueles casos onde existe um resultado efetivo de empoderamento. Poxa, a pessoa pegou a atividade, executa e tal, e trazer para você a seguinte pergunta: o que você fez ali que deu certo? Quais foram os passos que você tomou em direção àquela pessoa que deu certo? E nada mais é do que pegar aquilo e estender aquilo para outras realidades. Se deu certo ali, eu não estou dizendo que não vai ter adaptações e não vai ter modificações, mas é o seu modelo de empoderar, é a sua forma de empoderar. É o que deu certo ali naquela situação, naquelas 2, 3 situações, que tem que ser estendido às outras pessoas. Lembrando que um requisito muito importante é você ter pessoas que querem, de uma certa forma, crescer, querem se desenvolver, querem aprender, né? Na gestão de pessoas e no ritual do empoderamento, é muito importante você entender que alguns casos dão certo e outros casos não. Por quê? 50% de tudo isso, se você está confiando, está delegando, está orientando, está alinhando expectativas e propósitos, está criando um método para fazer, você está fazendo a tua metade da história. A outra metade da história cabe ao colaborador. Ele tem que estar afim, ele tem que estar interessado nisso. Porém, se você é um cara que cria um método, se você constrói propósito, se você faz tudo que a gente está falando, você evidentemente está tirando daquele ser humano a zona de insegurança que ele tem. Entre a insegurança do medo de tentar assumir aquela tarefa, a insegurança do medo de falhar, a insegurança do que pode acontecer com ele se falhar, a insegurança de
Será que eu vou receber a ajuda que eu deveria receber ali durante o processo que está executando? Você está mostrando para ele, você está se colocando ao lado dele, você está mostrando, olha, eu estou aqui para te ajudar, então confia que você vai assumir essa tarefa e ela vai ser muito boa para a empresa e para a tua carreira, e consequentemente ela vai ajudar na tua vida pessoal, no teu progresso como ser humano, como profissional dentro da organização. Então esses são os caminhos importantes que eu gostaria que você meditasse hoje e refletisse. Será que às vezes o empoderamento que não está dando certo dentro da organização, dentro do meu processo, realmente eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo? E a maneira mais fácil de você pensar isso é olhando para você, naquelas situações que você fala, poxa, aqui eu estou dando meu 100%, meu 200%, e aqui talvez eu estou dando meu 50%, meu 40%. Olha bem para você, identifica se essas situações estão alinhadas com o teu propósito de vida, se você criou um método para aquilo acontecer na tua realidade de maneira mais rápida e efetiva. É simples assim. Então, quando você incorpora em você isso, você consegue estender isso a outras pessoas da equipe e empoderar a sua equipe com mais segurança e assertividade. Bacana? Grande abraço, Lilian.